Bom, pessoal, vamos aqui, né, para análise do nosso terceiro dia de desafio, né? Aqui já, como se diz, o dia já virou, então, né, não deve aparecer aqui a setinha da operação, né? Mas está aqui, carteira simulador, né? Carteira real. E aqui no relatório, né, como vocês podem ver, se eu vier trocar a data aqui de hoje, não vai dar nada, né? Personalizado que foi teoricamente ontem, né? Aqui já viramos para quinta-feira. Tá aí. Conta simulador. Conta real. Perfeito? Vamos para a análise aqui da operação, né? De hoje. Como sempre aqui eu já vou dar play já para adiantar nosso processo, tá? Inicialmente, né? O dia um pouco direcional. Ele vem na primeira pernada de baixa, né? Ele forma meio que um pullback, né? Ao perder esse fundo aqui. E eu decido entrar na operação, tá bom? Como sempre, o risco retorno aqui visivelmente pagando 2 para 1, né? Um retorno aqui, um risco de stop de 250 pontos, um stop um pouco mais salgado do que eu costumo arriscar, né? Mas como é uma operação a favor da tendência, normalmente vale a pena, né? Você está do lado de maior potencial do mercado, vamos dizer assim. Percebe-se que o mercado ele está, entre aspas, pesado, né? Com poucas oscilações assim de correções, né? Até os indicadores, correto? E assim que ele, né, me possibilitar proteger a operação, vocês vão ver que eu vou fazer a mesma coisa de novo, né? Como eu disse, eu sou um trader reativo, não sou um trader passivo, né? Foi uma operação longa, por mais que o mercado estava direcional, né? Aqui o vídeo está um pouquinho acelerado devido à velocidade, né? Mas eu creio que deve ter sido mais de uns 20 minutos de operação, né? E até foi bem previsível, né? Talvez se eu tivesse pegado ela um pouquinho pior, né, no sentido de risco-retorno, talvez eu não teria feito, tá bom? Fiquei aguardando, né, o trade desenvolver para conseguir fazer a gestão do meu risco, certo? Proteger a operação no 0 a 0 assim que possível. Como eu disse, né, quando ela chegar mais ou menos a pagar ali uma vez o risco, né, igual eu tô com 250 pontos de risco. Na hora que ela chegar e pagar 250 pontos positivo, eu vou estar fazendo a gestão e protegendo, né? Que dessa forma eu não arrisco mais. Pode acontecer, né? Como no segundo dia, que foi anteontem no caso, dela voltar e me tirar no 0 a 0, né? Mas é a forma que eu me adaptei, né? A fazer esse tipo de operação no mercado. Aqui, né? Ainda pagando por volta de 70 pontos, 80 pontos a operação, né? Já é alguma coisa. Assim que ele perder aqui essa mínima, eu vou estar fazendo a gestão do risco, como vocês podem estar observando, tá bom? 170, 180 pontos. Ele ainda fica aí se segurando, né? Como se diz, ele seguindo a sua pernada de queda, porém com bastante dificuldade, né? Isso aí é uma característica do mini índice, né? Pior do que isso, só o dólar, né? Mas nesse caso, como eu tenho operado mais mini índice, eu não vou trazer operações de dólar para vocês, tá bom? O caso do índice para scalper, ele desenvolve mais rápido, tá? Devido a ele ter um pouco mais de volatilidade, assim. O dólar é um ativo, como a maioria dos traders fala, ele é mais técnico, né? Porém, ele é mais lento, né? Os movimentos dele são mais pesados. Por ser câmbio, precisa, assim, de bem mais financeiro, né? Para estar movimentando o preço, correto? Diferentemente do índice, né? Que ele é composto por uma cesta de ações com diferentes pesos, né? Entre algumas aí, Tube, Vale, Petro. E a depender do que acontece nessas ações, deixa o índice mais ou menos volátil, né? Ou, né, do cenário de juros, cenário macroeconômico, ou até mesmo risco político do país, tá bom? São alguns aí das características que fazem preço, certo?
no mercado de índice futuro, tá bom? Como eu disse, né, o conteúdo aqui já é um pouco mais avançado. Quem sabe futuramente a gente pensa em fazer alguma coisa básica do zero, né, para os iniciantes. O intuito aqui é mais demonstrar mesmo para aqueles que já estão iniciantes, né, como seria uma gestão ativa, como seria um acompanhamento do trade, como eu prometi no vídeo de disclaimer, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, eu já devia ter protegido. Eu demoro um pouco a perceber, né? Ele já está pagando o risco de 1 para 1. Então, logo após aqui, eu já vou fazer a gestão do risco que eu disse, né? Que é uma gestão, volto a dizer, ativa. Já era para ter protegido, né? Mas eu não tô, muitas das vezes eu não tô o tempo todo acompanhando a operação, tá bom? Estou fazendo normalmente algumas atividades em paralelo, certo? Uma das vantagens, né, como eu disse, é você ter um operacional na palma da mão, né? Que é o que eu me propus no meu caso. Ali eu já faço a gestão do risco, mesma coisa, né? Um ticket só para pagar os emolumentos, caso a operação venha me tirar no 0 a 0, mas realmente está bastante direcional, né? Mercado bem forte. E eu fico ali agora, nessa parte agora, depois que eu faço a gestão, eu já passo a observar, porque já me paga ali uma vez o risco que eu corri, né? Uma vez e meia. Então, muitas das vezes eu não preciso deixar chegar no meu alvo final, né? Às vezes sim, vai chegar, vai, mas a gente fica acompanhando a mesma ticagem do candle aqui no final, certo? Para a gente estar avaliando. Então eu não cheguei a pegar os 500 pontos por completo, tá? Depois a gente vai estar olhando ali e deve ter pagado por volta de 380, nessa faixa aí, perfeito? Já tinha bastante tempo de operação, eu achei melhor garantir os 380 pontos mais ou menos do que ficar esperando, né, a operação de repente corrigir, que o preço às vezes faz uma correção natural, né, saudável, e me tirar na proteção e deixar 380 pontos na mesa, correto? Eu prefiro esses trades assim, como eu disse, né, nessa forma de gestão ativa, do que ficar com o alvo travado, entrou na operação, alvo travado e stop loss travado, tá bom? Vocês vão ver aqui, ó, paga pouco mais de 400 pontos. Eu já tentei zerar uma vez, errei ali o arrastamento da ordem, né? Por incrível que pareça. Ele fica nessa segura e não vai, segura e não pega, né? Chega a ticar o alvo, aí eu resolvo zerar a operação. Então 375, 380 pontos por aí, tá perfeito? Aqui, né, como eu disse, a gente já vai para o Profit. Como o dia virou, aí não vai estar aparecendo ali o valor, tá bom? No caso é como se eu já tivesse no próximo dia de pregão, porém está zerado. Aqui no relatório, né? Conta simulador, conta do desafio, né? E aqui eu pus a data personalizada, tá? Do dia 7 ao dia 8 para conseguir pegar as métricas. Aqui eu já vou colocar. No caso, eu sempre pego aqui as métricas, como vocês sabem, para a gente fazer o acompanhamento. Bom, hoje é teoricamente dia 7. A gente conseguiu ali R$75, o que é muito bom, diga-se de passagem. Vou copiar a nossa fórmula aqui. Vou arrastar aqui também a data. Fiz apenas uma entrada, né? Qual que foi a minha máxima exposição negativa? 50 pontos. Menos 50 pontos. Qual que foi a máxima da minha exposição positiva? 445 pontos. 445 pontos. Perfeito. Taxa de acerto aqui eu já posso preencher como 100%. O meu lucro, como eu só faço uma operação, né? Do mesmo valor da célula anterior, 75. E aqui, só para a conta não ficar zerada, como tá, a gente vai colocar 1, tá bom? 175. Amanhã eu vou tentar lembrar de trazer a explicação desse coeficiente, tá bom? Eu vou achar onde eu vi ele para vocês entenderem melhor o que é, mas é um índice de uma mesa, tá bom? Mesa proprietária, no caso, a mesa proprietária, só fazendo uma adendo aqui, são empresas que, se você paga, né, meio que uma taxa exame, uma taxa prova, se você demonstrar competência no processo de trade, você opera basicamente o capital deles, né, e eles te pagam a taxa do retorno sobre o seu lucro, tá?
te emprestam margem para você operar e te pagam uma porcentagem em cima do seu desempenho, tá? O lucro que você fizer. Hoje também, né? Foi um dia normal, vamos dizer assim. Dormi bem também. Dormi bem. Dia normal. Tive alguns problemas no serviço. Porém, já era a parte da tarde do dia e sem operações. Perfeito, tá aí. Aqui, né? Algumas partes objetivas do meu operacional, correto? Calibrei a frequência esse dia, tinha confluência, sim. Risco e retorno, sim. Opa, aqui é sim. Teve gatilho, sim, né? Foi a perda da mínima. Foi um pullback? Basicamente não foi aquele pullback, né? Mas na verdade aqui eu posso considerar não foi um pullback, né? Só voltando aqui pra gente entender. Foi mais ou menos por aqui, ó. Foi nessa parte. Então não foi um pullback, tá bom? Por volta das 10h30. Foi por aqui. Não foi um pullback. Que pullback seria aqui, ó. Tá? Então não foi um pullback. Eu marco aqui como não. E fez o mínimo de uma entrada, sim. Então aqui a gente pode observar. 67% das operações eu operei pullback, né? Ainda estamos com a amostragem pequena. 33% não foi pullback, igual hoje foi uma perda de mínimo, tá? Porque o pullback, né? O que seria um pullback? Deixa eu ver se eu acho alguma ferramenta. O pullback ele faz isso. Nesse caso aqui, né? Topos e fundos ascendentes, né? Aí suponhamos aqui que você, sei lá, tenha uma média passando aqui, né? Uma média de preço passando assim. Então, aonde que é o pullback? O pullback é nessa hora que você pega esse toque aqui, ó, tá? O preço vem, toca no preço, você compra o risco, né? O stop aqui atrás do indicador ou das médias e ele direciona. Então, eu fiz uma confirmação do pullback, que seria, né? Seria a perda da mínima. Fiz a operação, por isso que eu não marquei ali o pullback, só para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu ver aqui, tudo marcadinho. Perfeito. Vamos caminhando bem, né? R$137, né? Vamos ver se eu vou me manter aí com esse padrão de stop e de gain, né? Para a próxima meta... uma explicação que eu esqueci de falar para vocês. Esses valores aqui, eles pegam o valor agregado, né? O valor conjunto, no caso. É como se eu pegasse 5% agora do meu capital acumulado, tá bom? Então, quanto que eu tenho acumulado agora? Eu tenho 1.137. Então, qual que é a meta de 5% de 1.137? 56,85, tá bom? Tanto de stop como de alvo. Ou em pontos também, perfeito? Então, você pode seguir por aqui, né? Que seria uma meta em função da porcentagem. Ou você pode seguir por aqui, por meio de pontos, né? Tem gente que prefere financeiro. Eu prefiro, minhas operações, vocês podem ver aí, eu prefiro mensurar em pontos, tá? Mas mais à frente eu explico por quê. Tem um motivo especial para isso, correto? Do mais, é isso, né? Agora a gente vai partir para a parte de corretagem. Data tá aí, dia 7/6, como sempre, né? Sem meus dados aqui. Contrato, ajuste e volume. Um contrato de saída, um contrato de entrada e o volume. R$75, perfeito, de lucro bruto. 1% de imposto de dedo duro, né? Retido na fonte. Emolumentos. E o que sobrou para a gente pagar de imposto, correto? Então, só salvar essa daqui. Não perdeu o que a gente já preencheu. E agora a gente vai preencher a próxima, né? Segundo a nossa nota de corretagem aqui, R$73,78, correto? R$73,78. Muito bom.
Quanto que eu vou pagar disso lá? É 0,75, né? Aqui deve estar arredondando para baixo, com certeza. E sobra dos 19%, R$ 14,16 disso é imposto. Por enquanto, né, nesse mês de R$ 134, eu estaria acumulando para pagar, né, na virada do mês, R$ 25 de imposto, tá bom? Eu sei que é muito alto, né, mas como eu disse, não tem muito que a gente possa fazer, perfeito? Por enquanto, estamos indo bem, né? Espero que continue assim, mas mais cedo sempre dizem que quanto mais dias positivos, mais perto do lado você está, né? Seguimos, né? Salvar aqui. Por hoje é só, pessoal. Então a gente se encontra no gráfico. Logo mais, né? Já vai dar quase 1 hora. Logo mais tem pregão. Se tiver operações, a gente vai buscar.